Mendiga é expulsa do restaurante após roubar pão, mas uma revelação chocante a aguarda. Clara, com suas roupas esfarrapadas e cabelos desgrenhados, entrou no elegante restaurante com uma esperança quase ingênua. A luz suave refletia em copos de cristal e pratos meticulosamente arrumados, mas para ela, tudo aquilo era um mundo distante. Com o estômago roncando e a mente cheia de recordações, sua atenção se fixou em uma cesta de pães quentes, que exalava um aroma acolhedor. O desejo de devorar um pedaço daquele tom fresco a impulsionou a agir. Em um instante de desespero, Clara esticou a mão e, em um movimento furtivo, pegou um pão. O que parecia ser um ato de sobrevivência rapidamente se transformou em uma cena de humilhação. Um garçom, com cara de desprezo, a viu em plena ação. "Saia daqui, tia miserável!" gritou. Enquanto outros clientes olhavam, alguns sussurrando, outros rindo. A dor do olhar deles era como punhaladas no seu coração, cortando lembranças que ela tentava enterrar. Forçada a sair, Clara caminhou pela rua, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Sua mente, agora, uma tempestade de lembranças, trouxe de volta a dor da perda de sua filha, Sofia. O ocorrido ainda era um mistério envolto em sombras. A menina desaparecera sem deixar vestígios, e Clara não conseguia afastar a sensação de que a elite da cidade tinha algo a ver com isso. Aquelas pessoas bem vestidas e ricas que a olharam com desprezo, a faziam sentir-se invisível. O luto a consumia, deixando-a tensa e sem rumo. Com passos vacilantes, Clara vagou pelas calçadas, absorvendo a solidão. Foi então que um estranho a abordou. Ele era um homem alto, com um caderno na mão, e olhos que pareciam analisar cada detalhe. "Oi, posso falar com você?" disse ele, a voz firme, mas gentil. "Meu nome é Rafael, sou jornalista e estou investigando desaparecimentos de crianças em áreas nobres da cidade. Ouvi o que aconteceu no restaurante e achei que você poderia me contar sua história." Clara hesitou. Ali estava a oportunidade de buscar respostas, mas o medo a aprisionava. "Por que você se interessaria pela minha vida? Ninguém mais se importa", respondeu, a voz trêmula. Rafael a olhou com compaixão, como se visse além da sujeira e da miséria. "Eu me importo. Sua história pode ser a chave para entender o que está acontecendo. Eu quero ajudar." Os instantes seguintes foram preenchidos por um silêncio pesado, em que Clara sentiu o peso de seus segredos. O dilema pulsava: contar tudo e correr o risco de reabrir feridas profundas, ou permanecer no limbo, invisível e protegida. Então, no fundo do seu ser, uma luz tênue começou a brilhar. O que acontecerá se ela se abrir para Rafael? E se as pistas o levassem ao dono do restaurante que a expulsou, aquele que um dia fragmentou sua vida? A tensão no ar crescia, e Clara estava prestes a decidir. O destino de sua busca por justiça começava a se entrelaçar com a história de um estranho misterioso. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." Clara estava paralisada, impressões de dor e esperança colidindo dentro dela. Rafael a observava,
a expectativa em seu olhar quase palpável. Eu quero entender, ele começou, mas as palavras ficaram presas em sua garganta ao ouvir um grito. Uma mulher, com um vestido caro e cabelos impecáveis, saiu do restaurante, agitada. Ele não pode sair, é um monstro, gritou, sua expressão contorcida de fúria. O coração de Clara disparou. O garçom que a humilhara estava agora sendo puxado para fora, o rosto pálido, quase como se todos ali em volta fossem testemunhas de um crime. O que está acontecendo? Perguntou ela, mais para si mesma do que para Rafael. Homem alto parecia ter a mesma pergunta na cabeça. As pessoas começaram a se reunir. Murmúrios ecoavam pela calçada. Era um espetáculo, mas a tensão era palpável, uma dor compartilhada. Os olhos de Clara se fixaram no garçom. Era como se ele estivesse sendo acusado de algo mais sério do que apenas ser rude. Escutem! Ecoou uma voz poderosa da multidão, e um homem com um terno escuro tomou a frente. Este homem está sendo investigado por envolvimento em um círculo de desaparecimentos de crianças. Esta mulher que grita é mãe de uma das vítimas. Um frio percorreu a espinha de Clara. Uma memória, fraca e distante, fez seu coração se apertar. Ela se lembrou de ter visto essa mulher no parque, perto da escola de Sofia. Ela! O que ela sabe? Clara sussurrou, a mente girando. O peso do mundo parecia ter se lançado sobre suas costas. As palavras da mulher ecoavam em sua cabeça. Ele fez algo com minha filha. Acreditem em mim. E então, como se as peças de um quebra-cabeça se encaixassem, tudo ficou mais claro. O desprezo pelo garçom agora era mais profundo. Ele tinha um passado, algo sombrio. Rafael, percebendo a reviravolta, não hesitou. Clara, você precisa falar com ela. Você pode saber mais, talvez haja uma conexão. Mas Clara estava paralisada, seu cérebro lutando para processar o que estava acontecendo. E se essa conexão for com o que aconteceu com Sofia? Pensou, um pânico crescendo dentro dela. As pessoas ao redor começaram a empurrar-se, o caos crescendo como foi o mar. Clara sentiu a adrenalina pulsar. Ela queria gritar, queria correr, mas suas feet estavam cravadas no chão. A mulher no vestido caro, agora a voz da verdade, apontava para o garçom, seus olhos cheios de uma determinação que Clara admirava e temia ao mesmo tempo. E quando tudo parecia prestes a se desenrolar, um barulho estrondoso cortou o ar. Um carro preto, que havia parado em alta velocidade, derrapou, chamando a atenção de todos. As portas se abriram e duas figuras misteriosas saíram de dentro, de olhar sério e intenso. Clara sentiu seu coração parar. Não! Gritou a mulher. Vocês não podem levar ele. Era como se o tempo tivesse parado. Os olhares se cruzaram e um clima de suspeita e tensão tomava conta da cena. O garçom, agora pálido e tremendo, parecia ser o centro de um furacão de segredos. Clara percebeu que sua vida e a do garçom estavam mais entrelaçadas do que ela imagina. E no fundo, uma pergunta a atormentava. Que verdade sombria estava prestes a ser revelada? O que a mulher e aquele garçom tinham a ver com o destino de Sofia? Enquanto a multidão sussurrava e apontava, Clara sabia que a resposta poderia mudar tudo. E foi assim, com um nó na garganta, que ela se preparou para a sua jornada mais desafiadora, onde cada segredo podia finalmente vir à tona. O barulho do carro preto ainda ecoava na cabeça de Clara, enquanto a tensão na multidão se acumulava. Os olhares de todos se fixaram no garçom, que tremia e parecia prestes a desmaiar. As frases da mulher no vestido caro se misturavam em sua mente, mas algo não se encaixava. O coração dela acelerou e um frio percorreu sua espinha.
O que estava por trás do passado dele? O que ele tinha a ver com Sofia? De repente, as portas do carro se abriram e duas figuras rigorosas saíram. Elas pareciam saídas de um filme de suspense, homens de terno escuro e expressões sérias. As pessoas, em um misto de medo e a curiosidade, começaram a se afastar, formando um círculo em torno do garçom e da mulher. Clara estava paralisada, sem saber se devia se aproximar ou se manter à distância. A mulher no vestido saiu de sua reverência e, com lágrimas nos olhos, gritou: "Vocês não podem levá-lo. Eu quero que ele fale. Ele sabe onde está minha filha." As palavras soaram como um trovão, ecoando nas paredes do restaurante e nas cabeças da multidão. A menção da filha fez o estômago de Clara revirar. "Esperem!" Rafael, ao seu lado, não hesitou. "Quem é essa mulher? O que está acontecendo aqui?" Ele estava tão envolvido quanto Clara, sua expressão determinada e intensa. Antes que alguém pudesse responder, o garçom, em um acesso de pânico, começou a gritar: "Eu não sei de nada! Não me levem, por favor!" Mas as figuras do carro não pareciam dispostas a escutar. Um dos homens, com uma voz grave, disse: "Você é um suspeito em uma investigação séria. Precisamos de suas informações." E então, como um estalo, a energia mudou. O garçom olhou para a mulher, seu olhar agora cheio de terror. "Eu não quis, eu não sabia," ele implorou, enquanto as mãos começavam a tremer. Clara piscou, uma sensação estranha começando a surgir dentro dela. O que ele não sabia? O que ele tinha feito? A mulher reagiu, seu rosto distorcido de dor e desespero. "Se você disser a verdade, talvez ainda tenhamos uma chance." Mas o garçom apenas se encolheu, como se estivesse falando de algo muito mais aterrorizante que suas ações triviais. Quando tudo parecia se desenrolar, uma nova figura apareceu na cena. Clara olhou para as sombras que surgiam e, com a boa visibilidade reduzida ao brilho das luzes do restaurante, viu uma jovem com cabelos longos e encaracolados. Seus olhos brilhavam de um modo muito familiar. "Mãe," ela disse, quase em um sussurro. O mundo de Clara parou, e as revelações começaram a se acumular à sua volta, como se a realidade tivesse se reconfigurado. "Sofia," Clara murmurou, seu coração batendo tão forte que parecia ecoar pelas ruas. A mulher no vestido caro virou-se para a jovem, espanto em sua expressão. Quem é você?" perguntou. A tensão subia como um balão prestes a estourar. "Eu sou Sofia, e o que se passa aqui é mais profundo do que todos sabem." A voz da jovem era firme, mas Clara não conseguia entender. O garçom agora olhava como se tivesse sido exposto. A multidão que antes estava em polvorosa se calou, como se a verdade pesasse sobre todos. Uma sombra de compreensão passou pelo rosto do garçom, e ele, em um último ato, gritou: "Eu não escolhi! Eles me forçaram! Não é só isso! Não me leve!" Era um desespero sem limites. As perguntas na mente de Clara aumentavam, agora mais confusas do que antes. O que ele não quis escolher? Que força sombria pairava sobre eles? O caos se solidificou e Clara, com lágrimas escorrendo pelo rosto, começou a sentir que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Ela olhou para Sofia, que estava ali, viva, e ao mesmo tempo, uma onda de dúvidas tomou conta. O que mais ela não sabia? O que mais estava escondido sob a superfície? Agora, cada segundo parecia interminável, enquanto Clara se preparava para o que vinha a seguir. Um novo caminho de segredos, mentiras e a verdade que poderia devastar tudo. E ela sabia que, de alguma forma, aquilo estava apenas começando. Clara estava paralisada, seus olhos fixos em Sofia,
a jovem que afirmava ser sua filha. A tensão ao redor era como uma corrente elétrica. O garçom olhava para ela com uma mistura de alívio e medo. O silêncio era quase ensurdecedor e os murmúrios da multidão diminuíram. Então, uma pergunta se fez em sua mente. Ela é realmente Sofia? É você? Você realmente voltou? Clara perguntava, seu coração batendo forte. Mas o olhar de Sofia, cheio de determinação, não deixava espaço para dúvidas. Sim, mãe, eu voltei, mas temos pouco tempo. A jovem olhou nervosamente ao redor, como se estivesse esperando por algo. Clara sentiu um frio na barriga. O garçom tremia, e a mulher no vestido caro, agora ao lado, parecia confusa. Você precisa me dizer o que aconteceu. Clara exigiu, quase sem. Onde você estava? A resposta de Sofia foi rápida. Eu não posso explicar agora, mas o garçom sabe mais do que imagina. E ele não é a única peça desse quebra-cabeça. As palavras dela eram como um soco no estômago. As figuras misteriosas que tinham chegado no carro começaram a se mover. Um dos homens, sempre de terno escuro, murmurou para o outro. O garçom, que parecia estar em seu próprio mundo de pânico, olhou para o homem de terno. Eu não fiz nada. Não quero voltar. Por favor, ele gritou, e sua voz podia ser sentida como um lamento, ecoando entre as paredes do restaurante. A mulher no vestido caro, com os olhos cheios de lágrimas, virou-se para a multidão, buscando apoio. Meu Deus, ele sabe onde minha filha está. Ele sabe. Você não pode levá-lo. Ele precisa falar, clamou, sua voz abalada. Todo mundo precisa saber, gritou o garçom, um lampejo de coragem transparecendo em meio ao seu desespero. Tem algo muito maior aqui. Mais pessoas estão envolvidas. Muito mais. Clara mal conseguia acompanhar. O que ele estava dizendo? Que verdade horrenda estava prestes a vir à tona? A tensão na multidão cresceu. Algumas pessoas começaram a sussurrar. Outras olhavam para o chão. Mas a maioria se acomodava, querendo entender. Do que ele está falando? Um homem murmurou. O caos era palpável. Uma tempestade prestes a explodir. E então, como um sinal do destino, uma sirene começou a uivar ao longe. Um veículo de polícia apareceu na esquina, as luzes piscando intensamente. O pânico reinou na multidão e Clara ficou sem fôlego. Não, eles não podem levar você, gritou para o garçom, enquanto ele lutava contra as mãos que tentavam agarrá-lo. Sofia, ainda ao lado de Clara, puxou-a para mais perto. Mãe, tem que ouvir. A verdade é mais assustadora do que você imagina. Não é só sobre mim, é sobre todos nós. Não temos tempo. A urgência nos olhos dela era clara, e Clara a sentiu como um aperto no coração. Por favor, você precisa entender. Sofia continuou, mas foi interrompida pelo grito vindo do garçom, que agora estava sendo cercado pela polícia. Eu posso ajudar. Eu posso tirar você de tudo isso. Ele parecia desesperado. As figuras do carro escurecido estavam quase ao lado dele. O homem de terno olhou para Clara e seus olhos brilharam com um reconhecimento que cortou o ar. Você não entende? Ele não é quem você pensa que é. Nenhum de nós é. Clara, você vai se arrepender se não ouvir. Tudo isso é uma armadilha. Clara sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Os segredos que ela desconfiava agora pareciam se entrelaçar com a teia de mentiras do garçom. O que você está dizendo? A voz dela tremia. Um tiro ecoou. O barulho enorme fez todos se calarem. O garçom se virou, pálido como uma folha de papel. E Clara fez uma rápida conexão. Havia mais por trás daquela história. O silêncio foi quebrado novamente, mas agora a tensão estava mais intensa. As sirenes se aproximavam, e as imagens da multidão, do garçom, de Sofia,
tudo parecia girar e se perder. Clara sentiu que a vida que conhecia havia mudado irreversivelmente naquele momento. A verdade podia ser devastadora, mas era isso que ela precisava, não é? Contudo, uma nova pergunta emergia. Ao buscar essa verdade, o que ela realmente descobriria? O que mais estava escondido sob a superfície daquele drama? A dúvida tomou conta de sua mente, enquanto o futuro deles pairava no ar. Clara estava paralisada, seus olhos fixos em Sofia, a jovem, que afirmava ser sua filha. O silêncio ao redor era quase ensurdecedor. O garçom, tremendo de medo, olhava para Sofia como se estivesse vendo um fantasma. "Sofia, é você?" ele murmurou. A multidão estava em choque, exausta de tanta confusão. O coração de Clara batia descompassado, cada palpite parecia um eco na sua mente. "Você realmente voltou?" A esperança e o medo se entrelaçavam em sua voz. "Sim, mãe, eu voltei, mas não temos tempo para explicações", respondeu Sofia, a urgência nas suas palavras como um gole amargo. Ao longe, as sirenes se aproximavam, e Clara olhou nervosa para o garçom. O que ele sabia? O que estava prestes a ser revelado? De repente, o garçom gritou como se a pressão tivesse sido demais. "Eu sou inocente. Não me levem, por favor." Seu desespero era palpável. A imagem dele se contorcendo sob o olhar atento da polícia fez Clara tremer. "Ele tem informações. Ele sabe onde estão as crianças." A mulher do vestido caro clamou, sua voz cortando o ar como uma faca. Cada palavra dela era um golpe no peito de Clara. O que exatamente o garçom sabia? Outro tiro ecoou, e o caos tomou conta da cena. Mas foi no meio desse tumulto que tudo mudou. Uma sombra apareceu do nosso lado, obscura e imponente. Clara mal teve tempo de olhar para o lado, quando uma figura encapuzada surgiu sob as luzes tremeluzentes. Uma presença que parecia familiar, mas ao mesmo tempo tão distante, tão estranha. "Você não deveria estar aqui", o garçom gritou, a expressão dele mudando de pânico a horror. A figura se aproximou, e Clara sentiu seu coração parar. "Não, não poderia ser. Você é..." O capuz caiu, revelando uma mulher que Clara conhecia bem. O choque foi como um tapa na cara. "Sim, sou eu, Clara", disse a mulher com uma voz suave, mas autoritária. "Estou aqui para corrigir os erros que fizemos." As palavras dela cortaram o ar. Clara sentiu as pernas fraquejarem. O que estava acontecendo? Tudo o que ela acreditava ter entendido estava se desmoronando diante de seus olhos. A mulher era mais do que apenas uma figura do passado dela. Ela tinha ligação direta com a dor que Clara carregava todos aqueles anos. "Você não entende. Eles a levaram", gritou o garçom, apontando para a mulher, sua voz carregada de raiva. "O que você fez?" Ele parecia confuso, a imagem de um homem comum sendo desmantelada diante da revelação. A multidão murmurou, assustada com as implicações daquelas palavras. A mulher virou-se para olhar o garçom com uma mistura de desprezo e tristeza. "Me deixe explicar. Você não sabe o que está envolvido. A verdade é mais complicada do que imagina." Sofia, ao lado de Clara, olhou para a mulher com desconfiança. "Você a sequestrou, não é? Você esteve por trás de tudo isso." A acusação dela voou como uma flecha e o silêncio aumentou como se o mundo tivesse parado. "Não sou a vilã que você imagina, Sofia", respondeu a mulher, enquanto ela cruzava os braços. "Eu fiz o que era necessário para protegê-la. Proteger vocês." Proteger? Clara não conseguia entender. A verdade a desmoronava. Quem era aquela mulher de verdade? O que mais estava oculto? Quando a multidão começou a se mover desconcertada,
Os olhares se voltaram para Clara, como se aguardassem sua próxima ação. Sigam-me! A mulher de capuz gritou, e de repente tudo tornou-se um frenesi. As luzes da polícia piscavam, e os seres que ali estavam pareciam indecisos, perdidos em meio à revelação. Com o coração na garganta, Clara apenas conseguia pensar em uma coisa: que verdades mais horríveis estavam prestes a ser expostas. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas a imagem final era algo que ninguém estava preparado para aceitar. E não, a situação não estava a caminho de se resolver. Estava apenas começando. Ela olhou para Sofia, que estava ali, viva, e sentiu um nó na garganta. Não podemos deixá-la escapar, murmurou. Mas no fundo, Clara sabia que o verdadeiro terror ainda estava por vir. O que essa mulher misteriosa traria à tona? Clara estava paralisada, seus olhos fixos em Sofia. O silêncio ao redor era quase ensurdecedor e a tensão era palpável. O garçom tremia, olhando para a jovem como se visse um espírito. Sofia, é você? Murmurou, e Clara sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Sim, mãe. Eu voltei, mas não temos tempo, disse Sofia, com um olhar de urgência. As sirenes da polícia estavam cada vez mais próximas, e Clara sentiu o pânico crescer. O que estava acontecendo? O que Sofia tinha a dizer? O garçom, em um estado evidente de desespero, exclamou: Eu sou inocente! Não me lesem, por favor! Suas palavras ecoaram pelo ar tenso, quase como um lamento profundo. O caos estava prestes a se instalar ainda mais. E enquanto a mulher de capuz se preparava para fugir, algo surpreendente aconteceu. Do meio da multidão, uma mulher avançou. Seu olhar era intenso e determinado. Clara a reconheceu imediatamente. Era sua irmã, Ana, que havia desaparecido anos atrás, também sem explicação. Ela se destacou e foi como se o tempo tivesse parado para Clara. Ana gritou: Parem todos! A verdade precisa vir à tona! Você não sabe quem você realmente é, Clara! O impacto das palavras fez todos respirarem profundo, especialmente Clara. O que você está dizendo? Ela perguntou, tentando pegar o fio da realidade, seu mundo girando. Com um brilho nos olhos, Ana continuou: Vocês estão todos errados. É hora de revelar a verdade que todos escondemos. O garçom olhou para Ana com descrença, enquanto a mulher de capuz ficou em silêncio, perplexa. Sofia, que observava a cena, parecia confusa. Quem é você? Ela questionou, aparentemente alheia. A conexão. Clara olhou para a irmã, seu coração disparado. A revelação de Ana poderia mudar tudo. Eu sou parte da história que você não conhece, Ana gritou, sua voz ressoando na noite silenciosa. Aquela mulher, apontou para a figura encapuzada. Ela levou você embora e me prometeu meus segredos. Era tudo parte de um plano maior. O humilhante desespero que se formou na expressão do garçom se transformou em uma nova luz de esperança. Você está dizendo que eu estou envolvido em algo muito maior. Sua afirmação era uma mistura de alívio e terror. As bocas da multidão se abriram em murmúrios de espanto. Então, no meio de tudo, a mulher de capuz se adiantou. Você não sabe a bagunça em que se meteu, Ana. Não podemos deixar que a verdade prejudique ainda mais as crianças. Se tudo isso for exposto... Antes que ela pudesse terminar, um barulho estrondoso cortou o ar. Um tiro foi disparado. A multidão gritou em pânico e tudo virou um frenesi. Clara gritou e se virou para Sofia, que estava na linha de perigo. O garçom, pálido e apavorado, olhou ao redor como se estivesse prestes a entrar em colapso. Não, Sofia, Clara gritou, mas o caos havia se instaurado. A confusão aumentava, e Clara sentiu que a verdade que ela tanto buscou estava mais próxima e mais distante ao mesmo tempo. O que isso significava?
O que mais haveria para descobrir? E enquanto os gritos se misturavam ao som das sirenes, Clara percebeu que tudo o que ela pensava saber virou poeira. As revelações de Ana a deixaram mais intrigada. Que segredos ainda estavam escondidos? O que mais lurbria na escuridão daquela noite fatídica? No meio do tumulto, a única coisa clara era que suas vidas estavam prestes a se entrelaçar de uma maneira que ninguém jamais imaginou. Um novo capítulo estava começando, e o que viria a seguir poderia ser devastador. Clara estava paralisada, seus olhos fixos em Sofia. O silêncio ao redor era quase ensurdecedor, e a tensão era palpável. O garçom tremia, olhando para a jovem como se visse um espírito. "Sofia, é você?" murmurou, e Clara sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. "Sim, mãe, eu voltei, mas não temos tempo", disse Sofia, com um olhar urgente. As sirenes da polícia estavam cada vez mais próximas, e Clara sentiu o pânico crescer. O que estava acontecendo? O que Sofia tinha a dizer? O garçom, em um estado evidente de desespero, exclamou: "Eu sou inocente, não me levem, por favor!" Suas palavras ecoaram entre a multidão, quase como um lamento profundo. O caos estava prestes a se instalar ainda mais. Foi nesse momento que uma mulher de terno escuro e expressão grave se juntou ao tumulto, empurrando a multidão como se ela estivesse em uma missão. "Parem!" ela gritou com uma voz firme. Todos olharam em sua direção, e Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A mulher não era estranha para Clara. Era a investigadora que havia trabalhado no caso de Sofia quando ela desaparecera. O coração de Clara acelerou. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, sua voz trêmula. "Há informações que vocês não conhecem. Precisamos agir agora, antes que seja tarde demais." A mulher olhou rapidamente para o garçom, que estava quase em prantos. "Você tem que me contar tudo o que sabe." Sofia, ainda ao lado de Clara, olhou para a investigadora com um olhar que misturava esperança e desconfiança. "A verdade é que todos nós estamos em perigo. Tem algo maior acontecendo." As palavras de Sofia ecoaram nas cabeças de muitos que ouviram. Então, em meio ao aumento da tensão, o garçom gritou: "É uma armadilha. Eu fui forçado a fazer coisas horrendas. O que acontece aqui vai além de nós." Sua declaração disparou murmúrios de confusão e incredulidade entre a multidão. O clima tornou-se elétrico, como um furacão prestes a se desatar. Clara sentiu seu coração disparar. O que ele estava dizendo? E então, como se um botão tivesse sido apertado, a mulher de terno avançou e puxou do bolso um pendrive, segurando-o como se fosse a chave para a verdade. "Isso contém tudo: escutas, evidências, uma rede de corrupção que liga pessoas influentes na cidade ao desaparecimento de crianças." O ar parecia denso e as pessoas começaram a sussurrar perplexas. Clara estava sem palavras. O que mais ela não sabia? A mulher continuou: "Eu estava me aproximando da verdade quando Sofia desapareceu. Mas algo me impediu. Precisamos proteger as crianças. E a única forma de fazer isso é expor o que descobri." Um tiro ecoou ao longe e todos se viraram. A atmosfera carregada parecia ter estourado. As portas do restaurante se abriram e vários homens de terno escuro surgiram, com expressões ameaçadoras. Clara sentiu um frio na barriga. "Corram!" gritou a investigadora. Mas o caos já se instaurava. Sofia agarrou a mão de Clara. "Mãe, precisamos ir. Eles não podem nos encontrar aqui." Mas antes que pudessem se mover, os homens se aproximaram, seus olhares frios como pedras.
Se você tem provas, é melhor entregá-las agora, disse um dos homens, sua voz baixa e sombria. O garçom começou a gemer, e a multidão parecia dividida entre o medo e a curiosidade. Foi nesse instante que Clara percebeu algo terrível. A mulher de terno não estava ali apenas para ajudar. Ela conhecia todos os homens naquele grupo. O choque disparou nela como um golpe. Você estava trabalhando com eles? Perguntou, sua voz quase um grito. Os olhos da mulher brilharam com uma mistura de raiva e desespero. Não é o que vocês pensam. Eu estava procurando a verdade. Ela respondeu. Mas Clara não acreditou. O mundo ao redor dela parecia girar. E, então, como se um fio frágil se partisse, tudo desmoronou. Você estava me manipulando o tempo todo. Você é parte do esquema. Clara gritou, enquanto o passado a envolvia, lembranças de desconfiança e dor inundando sua mente. A mulher hesitou, e esse momento de fraqueza foi tudo o que os homens precisaram. Os olhares se cruzaram, e a tensão cresceu, como se tudo estivesse prestes a explodir. O que estava prestes a acontecer era muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto os homens se preparavam para agir, a revelação mais chocante ainda estava por vir. Clara percebeu que a mulher de terno não era apenas uma investigadora, mas alguém com laços diretos com o passado sombrio que todos tentavam esconder. E nesse exato momento, Clara soube que nada seria como antes. O que aconteceria a seguir? A verdade estava suspensa no ar, e Clara estava prestes a mergulhar de cabeça em um mundo de vilões que ela nunca esperou conhecer. E quando tudo parecia perdido, uma última declaração poderia mudar tudo. Temos que ir, antes que você descubra quem realmente somos. Clara estava paralisada, seus olhos fixos em Sofia. O silêncio ao redor era quase ensurdecedor, e a tensão era palpável. O garçom tremia, olhando para a jovem como se visse um espírito. Sofia, é você? Murmurou, e Clara sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Sim, mãe. Eu voltei, mas não temos tempo, disse Sofia, com um olhar urgente. As sirenes da polícia estavam cada vez mais próximas, e Clara sentiu o pânico crescer. O que estava acontecendo? O que Sofia tinha a dizer? O garçom, em um estado evidente de desespero, exclamou: Eu sou inocente! Não me levem, por favor! Suas palavras ecoaram entre a multidão, quase como um lamento profundo. O caos estava prestes a se instalar ainda mais. Foi nesse momento que uma mulher de terno escuro, expressão grave, se juntou ao tumulto, empurrando a multidão como se estivesse em uma missão. Parem! Ela gritou com uma voz firme. Todos olharam em sua direção, e Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A mulher não era estranha para Clara. Era a investigadora, que havia trabalhado no caso de Sofia quando ela desaparecera. O coração de Clara acelerou. O que você está fazendo aqui? Perguntou, sua voz trêmula. Há informações que vocês não conhecem. Precisamos agir agora, antes que seja tarde demais. A mulher olhou rapidamente para o garçom, que estava quase em prantos. Você tem que me contar tudo o que sabe. Sofia, ainda ao lado de Clara, olhou para a investigadora com um olhar que misturava esperança e desconfiança. A verdade é que todos nós estamos em perigo. Tem algo maior acontecendo. As palavras de Sofia ecoaram nas cabeças de muitos que ouviram. Então, em meio ao aumento da tensão, o garçom gritou: É uma armadilha. Eu fui forçado a fazer coisas horrendas. O que acontece aqui vai além de nós. Sua declaração disparou murmúrios de confusão e incredulidade entre a multidão. O clima tornou-se elétrico, como um furacão prestes a se desatar. Clara sentiu seu coração disparar. O que ele estava dizendo? E então,
como se um botão tivesse sido apertado. A mulher de terno avançou e puxou do bolso um pendrive, segurando-o como se fosse a chave para a verdade. Isso contém tudo: escutas, evidências, uma rede de corrupção que liga pessoas influentes na cidade ao desaparecimento de crianças. O ar parecia denso, e as pessoas começaram a sussurrar perplexas. Clara estava sem palavras. O que mais ela não sabia? A mulher continuou. Eu estava me aproximando da verdade quando Sofia desapareceu, mas algo me impediu. Precisamos proteger as crianças, e a única forma de fazer isso é expor o que descobri. Um tiro ecoou ao longo da rua. A multidão gritou em pânico e todos se viraram. A atmosfera carregada parecia ter estourado. As portas do restaurante se abriram e vários homens de terno escuro surgiram, com expressões ameaçadoras. Clara sentiu um frio na barriga. Corram! Gritou a investigadora, mas o caos já se instaurava. Sofia agarrou a mão de Clara. Mãe, precisamos ir. Eles não podem nos encontrar aqui. Mas antes que pudessem se mover, os homens se aproximaram, seus olhares frios como pedras. Se você tem provas, é melhor entregá-las agora, disse. Um dos homens, sua voz baixa e sombria. O garçom começou a gemer, e a multidão parecia dividida entre o medo e a curiosidade. Foi nesse instante que Clara percebeu algo terrível. A mulher de terno não estava ali apenas para ajudar. Ela conhecia todos os homens naquele grupo. O choque disparou nela como um golpe. Você estava trabalhando com eles? Perguntou, sua voz quase um grito. Os olhos da mulher brilharam com uma mistura de raiva e desespero. Não é o que vocês pensam. Eu estava procurando a verdade, ela respondeu, mas Clara não acreditou. O mundo ao redor dela parecia girar, e então, como se um fio frágil se partisse, tudo desmoronou. Você estava me manipulando o tempo todo. Você é parte do esquema, Clara gritou, enquanto o passado a envolvia, lembranças de desconfiança e dor inundando sua mente. A mulher hesitou, e esse momento de fraqueza foi tudo o que os homens precisaram. Os olhares se cruzaram, e a tensão cresceu, como se tudo estivesse prestes a explodir. O que estava prestes a acontecer era muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Enquanto os homens se preparavam para agir, a mulher encapiçada se aproximou, e Clara ficou paralisada. Era a mulher que havia raptado Sofia anos atrás, e sua presença fazia todo o sangue dela congelar. Vocês não entendem o que está em jogo, ela gritou, sua voz vibrando com raiva e desespero. Há muito mais em jogo do que vocês podem imaginar. Antes que alguém pudesse responder, um tiro ecoou novamente, mas desta vez o som foi seguido de um grito. A mulher caída no chão, ensanguentada, olhou para Clara, seus olhos cheios de dor. A verdade é mais do que você, foi sua última frase, cortada em um suspiro. A multidão começou a se mover em um frenesi. Clara ficou paralisada, seu coração disparado. O garçom olhou para a mulher caída, depois para Clara, seu rosto pálido. Ela sabe, ela está ligada a tudo. E em meio à confusão, Sofia gritou: Mãe, precisamos descobrir o que significa tudo isso. A verdade é a única forma de acabar com isso. Clara piscou, tentando processar o que aconteceu. Os segredos estavam se entrelaçando, mas a morte da mulher significava que algo perigoso e profundo estava à espreita. O que mais estava oculto? O que mais aquele jogo maligno poderia resultar? Enquanto a multidão começava a correr, Clara sentiu um nó na garganta. Cada resposta despertava mais perguntas. Uma coisa era clara: tudo tinha mudado, e a verdade que eles tanto temiam agora estava ao alcance. A única dúvida que restava era: quem mais estava envolvido?
E qual seria o preço a pagar por essa verdade? Clara estava paralisada, seus olhos fixos em Sofia. O silêncio ao redor era quase ensurdecedor. O garçom tremia, olhando para a jovem como se visse um espírito. Sofia, é você? Murmurou, e Clara sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Sim, mãe, eu voltei, mas não temos tempo, disse Sofia, com um olhar urgente. As sirenes da polícia estavam cada vez mais próximas, e Clara sentiu o pânico crescer. O que estava acontecendo? O que Sofia tinha a dizer? O garçom, em estado de desespero, exclamou: Eu sou inocente! Não me levem, por favor! Suas palavras ecoaram entre a multidão, quase como um lamento profundo. O caos estava prestes a se instalar ainda mais. Mas você precisa entender, eu me envolvi em algo muito maior. Ele olhou para a mulher caída no chão, a cena deixando uma sombra de medo em seu rosto. Mulher de terno escuro, a investigadora parecia prestes a perder o controle. Precisamos ir agora. Se eles descobrirem que estamos aqui, será o fim. Como se estivesse respondendo a uma ordem não dita, a multidão começou a se mover, enquanto os homens de terno escureciam o espaço ao redor. Foi então que um estrondo cortou o ar e um veículo preto derrapou na esquina. As portas se abriram e figuras vestindo uniformes de segurança surgiram, colocando todos em alerta. Polícia! Mãos para cima! Gritaram, e o caos se instalou novamente. Clara não sabia se deveria correr ou se esconder. Mãe, não podemos ficar aqui! Sofia puxou-a, mas Clara estava paralisada. Era demais. E então, como uma cena de filme, o garçom começou a gritar, agora com a voz cheia de desespero. Eu posso ajudar, tem coisas que vocês não sabem. Foi nesse momento que a verdade surgiu como um relâmpago. A mulher caída no chão, aquela que antes parecia ser a vilã da história, começou a murmurar. Ele sabe quem eu sou. E quando Clara olhou para seu rosto, a realidade desmoronou completamente. As palavras saíram como um sussurro. Eu sou sua mãe, Clara. Um silêncio sepulcral tomou conta, e o mundo pareceu parar. Clara ficou em choque. O quê? Como assim? A confusão e a dor se misturavam em seu peito. O garçom a encarou, os olhos arregalados. Não pode ser. A verdade nunca foi o quê? Você pensou? Sofia, ofegante ao lado, mal conseguiu processar. Mãe, como você? Quem é ela? As perguntas se acumulavam, uma sequência angustiante que ecoava no ar. Clara não sabiam o que acreditar. A vida dela havia se tornado um pesadelo repleto de mentiras. Primeiro você precisa entender. Eu era a única a protegê-la. O que aconteceu com Sofia não era uma coincidência. Eu fui forçada a me afastar para que ela estivesse a salvo. As palavras da mulher eram como facas, cortando através de um emaranhado de dor e confusão. Clara, atordoada, estava perdendo a razão. Você não pode ser minha mãe. Você me abandonou. Sofri tanto tempo. As lágrimas começavam a escorregar pelo seu rosto. A mulher mostrou-se apertando o coração. Não foi por escolha. Existe uma organização muito mais poderosa e sombria do que você pode imaginar. Eles são os responsáveis por tudo isso. A multidão, antes envolta em especulações, agora observava a cena com espanto. O garçom, pálido, tinha uma expressão de fragor e concentração em sua face. Eu quero a verdade. Ela não pode escapar disso. Ninguém pode. Uma confusão de sentimentos tomou conta. Clara precisava saber. Que verdade? O que mais você sabe? Mas antes que a mulher pudesse responder, um novo tiro ecoou, quebrando o ar tenso. A realidade da situação se tornou ainda mais clara. Eles estavam cercados. Os homens de terno escuro foram para cima do garçom, e Clara gritou. Não, não façam isso.
Mas enquanto as coisas se moviam rapidamente ao seu redor, a figura encapuzada deslizou mais para dentro da multidão. E antes que alguém pudesse perceber, ela estava desaparecendo, sumindo entre as sombras. Você vai se arrepender. A verdade vai te encontrar. Clara ficou ali, tremer, com a consciência fragmentada. Tudo o que acreditava ser verdade, tudo o que pensava saber, estava em ruínas, e uma pergunta ecoava em sua mente. Qual era realmente a verdade? O que estava prestes a acontecer? O que mais ela descobriria? Uma nova tempestade se formava, cada descoberta levando-a mais perto de um abismo inexplorado. O caos se instalou. Clara estava petrificada, e o que parecia uma cena de um pesadelo estava se desdobrando bem ali, na frente dela. O garçom continuava a gritar. Ela sabe, ela está envolvida em tudo. E cada palavra dele cortava o ar tenso como uma faca afiada. Clara virou-se para Sofia, seus olhos refletindo um mundo inteiro de emoções. As angústias do passado, a dor da perda, agora se misturavam à esperança de que tudo fosse revelado. Quem é essa mulher? Sofia perguntou, apontando para a figura, que havia caído no chão, ensanguentada. A mulher estava lutando para ter fôlego, os olhos cheios de tristeza. Por favor, eu estou aqui para te proteger, Clara. Sua voz era um fio de desespero. Proteger? Você me abandonou. Por que eu deveria confiar em você? As palavras saíram com um peso que doía. Clara não conseguia compreender como tudo havia chegado a esse ponto. O garçom a olhava com intensidade, os olhos cheios de um terror que parecia contagiante. A polícia se aproximava, e o barulho das sirenes se tornava ensurdecedor. Clara sentia seu coração acelerado, mas algo dentro dela pulsava, uma chama de coragem. Precisamos descobrir a verdade. Não vamos deixar que isso acabe aqui, disse, olhando com firmeza para Sofia. Os homens de terno a cada instante se aproximavam, como predadores prontos para atacar. Um deles, de expressão fria, olhou diretamente para o garçom. Você sabe onde estaremos. Não complique as coisas. A frase era uma ameaça velada. O caos se intensificou quando, de repente, a mulher caída levantou a mão e com um esforço gritou: Não deixem eles levarem vocês. A verdade é uma arma poderosa. Usem-na. O desespero dela ecoou na mente de Clara, como um grito desesperado por ajuda. Vamos, agora! Sofia puxou Clara para a direção oposta, mas era como se o tempo tivesse parado. Ao olhar para os rostos da multidão, Clara percebeu que todos estavam observando. O medo, a reprovação, o horror. Todos eles compartilhavam esse momento tenso. E em meio a tudo isso, a mulher conhecida por Clara se contorcia, tomando o último fôlego. Obrigada a me afastar. Uma força maior estava por trás de tudo. A mulher murmurou, mas sua voz estava se apagando. Clara não sabia o que responder. A dor a engolia, mas havia algo mais acontecendo. Um jogo maligno em que todos estavam metidos. E a verdade era a única saída. Não podemos ficar aqui, Sofia insistiu, aumentando a pressão na mão de Clara. Elas correram, se esquivando da multidão que estava em frenesi. Mas Clara sentiu que a revelação estava mais próxima. A cada passo, uma pergunta que a atormentava. O que mais eu não sei? Antes que pudessem se afastar muito, uma luz brilhante iluminou a cena. E a polícia havia se aproximado com pressa. Clara olhou para trás e notou que o garçom estava sendo agarrado pelos oficiais. Ei, esperem, ele pode ajudar. Mas a multidão estava agindo como um caos incontrolável. Você precisa ouvir o que ele tem a dizer. Não, não faça isso. Clara gritou, mas a cena se desdobrava rapidamente. A última visão que ouviu da mulher caída foi dela mirando um olhar que dizia tudo. A verdade corria o risco de ficar enterrada no passado.
Mas Clara não podia deixar isso acontecer. Vamos, mãe, precisamos ir, Sofia exclamou, e às suas palavras, Clara se lembrou do que realmente importava. Com um último olhar para a cena caótica e uma certeza pulsante dentro dela, Clara puxou Sofia pela mão e tomou a decisão de correr em direção ao desconhecido, onde a verdade esperava. E ao fazer isso, Clara sentiu que a redenção estava ao alcance. Mas o que encontrariam pela frente? Uma nova jornada começava, e cada um estaria pronto para enfrentar o que estava para vir. E é hora de você agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, porque somente os verdadeiros fãs entendem a importância. Esmague o botão de like agora para dar aquele gás no algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. É sua chance de fazer parte desta comunidade de verdade.